a Torre de Babel e a multiplicação das religiões do mundo. Hoje nós vamos falar sobre a história da Torre de Babel e como foi daí que houve o surgimento de muitas religiões no mundo. O meu nome é Tony Pimentel e este é o canal Evangelho de Graça. Atenção, se você ainda bebe leite, não veja esse vídeo. Os filhos de Noé que saíram da barca com ele foram Jafé, Sem e Cã, que foi o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. No mundo pós-dilúvio, Noé se tornou agricultor e foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia, Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos e tirar sarro do seu pai. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube que Cã, o seu filho mais moço, havia zombado dele. Aí Noé disse o seguinte: Maldito seja Canaã, filho de Cã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja o seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. Cã ficou irado por causa da maldição que seu pai havia lançado contra Canaã. Por isso disse: Meu filho mais moço foi amaldiçoado por meu pai, e não há nada que eu possa fazer a esse respeito. Mas eu afirmo que Cuxi, meu primogênito, terá um reino de riquezas, cheio de ouro, pedras valiosas, madeira de ébano, incenso e marfim. Misraim, meu segundo, herdará todo o conhecimento de minha esposa. Leila ensinará aos filhos dele os mistérios que aprendeu com sua avó, e por isso a sua terra será conhecida como Egito. Cã continuou: Da aliança entre o filho de Cuxi e a filha de Misraim nascerá um império que perdurará até o fim dos tempos. Esse será o império que escravizará os filhos de Sem e esmagará os filhos de Jafé. O filho de Cuxi era Nimrod, caçador poderoso, e a filha de Misraim era Semiramis, feiticeira como Lilith. Pouco a pouco, Semiramis e Nimrod construíram uma tirania na região de Sinar, cuja capital era Babel, onde criam ser o local mais próximo da porta para entrar no jardim suspenso de Deus. Eles sustentavam que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Nimrod ameaçou vingar-se de Deus se ele quisesse novamente inundar a terra, dizendo que construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. O povo estava ansioso para seguir este conselho, pois consideravam ser escravidão a submissão a Deus. Assim, eles começaram a construir essa torre e ela subiu com rapidez, além de todas as expectativas. Foi aí que surgiu na Terra a Ordem dos Construtores, também chamados maçons, os adoradores de Ptah. Naquele tempo, todos os povos falavam uma só língua, todos usavam as mesmas palavras. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela geração estava construindo. Então o Senhor disse assim: Essa gente é um só povo, e todos se uniram numa só ideia. Por isso, eles se organizaram de modo a construir uma torre tão alta que quase chega ao meu jardim secreto. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem e eu terei que exterminá-los, pois o que querem ainda é muito mal. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel e depois Babilônia, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra. Mesmo depois disso, Semiramis e Nimrod continuaram tentando reunir as pessoas do mundo numa mesma doutrina de submissão a eles, mas de revolta contra Deus. Foi por isso que Nimrod foi morto e seu corpo dividido em muitos pedaços. Então Semiramis disse: A história se repetiu, e está claro que o espírito de Ísis está sobre mim. Eu sou a reencarnação de Ísis e meu marido, a reencarnação de Caim, chamado Osíris.
Desse modo, reunirei as partes dele e o ressuscitarei como Ísis fez com Osíris. Semíramis juntou todas as partes do corpo de Nimrod, menos o seu órgão reprodutor que não pôde ser encontrado, mas não conseguiu realizar a magia pretendida. Então Semíramis disse ao povo da Babilônia: Nimrod não está morto, mas voltou ao seu lugar de origem. Ele se fará presente entre nós sob a forma de uma chama, que iluminará o mundo. Algum tempo depois, Semíramis se achou grávida, disse que engravidou do espírito de Nimrod e pôs no filho o nome de Tamuz. Semíramis deu origem a muitas lendas e, por causa da divisão de línguas e culturas, inspirou diversas personagens mitológicas como Inanna, Ishtar, Astarote, Afrodite, Vênus e Durga. Essas deusas, juntamente com Lilith, Ísis e Nut, vêm do mesmo ramo espiritual, a parte feminina do anjo Teruel, e foram chamadas por muitos povos de Rainha do Céu, a mãe de quase todas as religiões do mundo. Da mesma forma, Nimrod vem do mesmo ramo espiritual que Caim e Cã, da linhagem do filho prometido da serpente, que culminará no homem do pecado, o filho da perdição, aquele que será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Tamuz foi adorado na Babilônia como Deus Sol e tido como reencarnação de seu pai, Nimrod, de quem teria recebido o espírito por legado. Semíramis, Nimrod e Tamuz foram adorados como a família sagrada. Desde a queda da torre, o espírito de Semíramis vem tentando reunir novamente as pessoas do mundo, por meio de suas doutrinas enganosas, num novo reino poderoso para dar à luz ao derradeiro Nimrod, a quem o Filho de Deus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua presença. Bom, hoje nós falamos sobre a história da Torre de Babel e a multiplicação das religiões do mundo. Notem como o diabo vem tentando falsificar a história de Cristo desde muito antes de Jesus nascer em carne. Mas nós cremos no Deus verdadeiro, no seu Santo Espírito e no seu Filho bendito. Nesse Deus maravilhoso que resgata o ser humano, não que é alcançado por ele. Então, obrigado por assistir mais esse vídeo. Se você gostou, compartilhe, clique em gostei e se inscreva no canal. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Amém.